como também tem a doutrina da... Se tem a doutrina da morte, é porque também tem a doutrina do quê? Da vida. Né? Porque tem a doutrina do céu. Quem sabe, quem crê que o céu existe? Quem crê que o céu existe? Ó, se o céu não existisse, é claro, é evidente que nós não estaríamos aqui, né, Deus? Então, se o céu não existisse, nós não estaríamos aqui. Né? Existe a doutrina do arrebatamento. Foi o que aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou, depois subiu ao céu e ele prometeu o quê? Ele prometeu o quê, igreja? Volta para você o quê? Aí, a igreja. E levaram para onde? Levaram para onde? Levaram para o céu. E nós aprendemos a respeito de escatologia, irmão. Escatologia vem de palavras gregas, duas palavras gregas, escato, né? E logos que se traduzem por últimas coisas. Últimas coisas. Os irmãos também olham os discípulos, pode escolher. Vamos seguir hoje. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte entrou pelo pecado. A morte, irmãos, não é um fenômeno natural na vida humana, não é natural, ela é a maldição divina contra o pecado. A morte é o quê? A maldição divina contra o quê? Contra o pecado. Os irmãos sabem que outrora não existia morte, né? A morte veio depois do pecado de Adão e aí não existia morte, mas a morte ela passou a existir após o pecado de Adão e Eva, né? E mais ela é uma maldição divina contra o pecado. E só Jesus foi capaz de cravar essa maldição no meio da sua cruz no Calvário. Meus queridos, escutem-me por gentileza. É um assunto que todos nós precisamos conhecer. Pena que está cheia, mas falta muita gente. Glória a Jesus, o cristão ele precisa estar a par das coisas, das doutrinas da palavra de Deus, para saber o que está fazendo, né? Para ter resposta, porque a gente tem várias respostas, perguntas, daí respostas diferentes. Alguém disse que a morte não existe, que não sei o que, a gente vai ver daqui a pouco. Mas veja, irmãos, a posição do salmista, no Salmo 39, versículo 4, olha aí. A posição, essas pregações estão chegando até no São Paulo, está sendo filmado, está chegando em São Paulo, né? Os paulistas estão assistindo, mandando. Salmos 39, versículo 1, quem lê? Versículo 1, leia, Raul. Faz-me conhecer, irmão. Faz-me conhecer, Senhor, meu fim, e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Veja, meus queridos, o salmista, inspirado por Deus, ele diz: Senhor, faze-me conhecer o meu quê? Fim. Quer dizer, o salmista ele se interessava em saber a respeito de quê?
da morte. Tem gente, irmãos, que diz, quando fala da morte, eu sempre já viu, meu irmão, não fala isso não, vamos mudar de assunto. Mas a Bíblia ensina diferente. A palavra de Deus ensina diferente. O salmista, ele diz, Senhor, faz-me conhecer o meu fim. Eu quero ter conhecimento do meu futuro, do meu fim, o que será de mim. Glória a Jesus, do meu fim, na após a morte. Eu quero saber. Glória a Jesus, eu quero ter este conhecimento. Por isso que Bíblia é para se estudar assim, né? Bíblia não serve para pegar versículos isolados e quando passa, tem que conhecer as doutrinas da palavra de Deus. Portanto, o salmista era inteligente, o salmista era um crente, ele queria aprender a respeito da palavra de Deus. E aqui nós vemos que ele queria saber a respeito do fim das coisas, do fim dele. Faz-me conhecer, eu quero ter este conhecimento. O que nos ensina aqui é que um crente não pode ter medo de que da morte. De falar, em especial de falar da morte. Ele precisa pedir a Deus, para Deus fazer ele conhecer a respeito da morte. Glória a Jesus. E ele dizia, a medida dos meus dias, qual é? Eu quero saber, falando da morte, eu quero saber qual é a medida dos meus dias, né? Para que você quer saber o seu fim, a respeito do seu fim, salmista? Para que você quer saber a medida dos seus dias? É para que eu sinta quando sou o quê? Para que eu sinta o quanto eu sou o quê? Para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Para que eu sinta que eu não sou nada. Para que eu sinta, aleluia, a minha fragilidade. Eu sou fraco, eu sou frágil. Ele quer dizer, para que o meu orgulho desapareça. Glória a Jesus. Às vezes tem pessoas que têm um orgulho perverso, que causa até perversidade, orgulho de querer ser melhor, maior do que o outro, né? Tem gente que não pisa no chão, né? Tem gente que não pega na mão de pobre, um orgulho terrível, né? Tem gente que acha que é o tal, que é a tal, né? Despreza os outros, joga fora os outros, só quer nariz empinado, orgulho terrível. Mas o salmista diz, Senhor, eu quero, faz-me conhecer o meu fim, meu Deus. Senhor, faz-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para quê? Para que eu entenda, para que eu sinta, está escrito aqui, para que eu sinta dentro de mim que o quanto eu sou frágil. Aleluia! 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 A qualquer momento eu posso perecer. A qualquer momento eu posso tombar. Eu sou frágil. E quando o crente, irmãos, ele entende da palavra de Deus, ele conhece essa palavra, este versículo aqui. Se eu parasse agora de dar esta palavra, este versículo aqui fala poderosamente aos nossos corações. Glória a Jesus. Aleluia. Sabe o que este versículo faz conosco? Este versículo pega e nos coloca lá no pó, porque no pó a gente veio. Glória a Jesus.
Faz eu entender. Faz eu entender que terá um fim na minha vida um dia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sabe o que pega este versículo? Este versículo pega o nosso orgulho, faz assim com o nosso orgulho. Este versículo pega o nosso orgulho e faz. Aleluia! Versículo 5 ele continua falando. Vamos. Respeito da morte, ele tinha que conhecer. Eis que desde aos meus dias a cumprimento e alguns o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais que esteja, é totalmente vaidade. glória a Deus! Eis que fizeste os meus dias como a palmos. Aleluia, glória seja dada ao nome. Quem está glória a Deus? Irmãos e irmãs, a palavra. Eu gosto de mastigar a palavra, irmãos e irmãs. Glória a Jesus. Diante de ti. Na verdade, todo homem, quando está falando, todo homem, por mais firme que esteja, escute. Na verdade, todo homem aqui é teologia pura, irmão. Na verdade, todo homem é assim, por mais firme que esteja, ou seja, por mais novo que esteja, com saúde, esta firmeza aqui quer dizer, com saúde, eu não sinto nada, eu não tenho nada, eu não sinto nada, eu tenho saúde, eu estou firme, mas ele diz, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Glória a Jesus. Por quê? 6. Primeiro. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riqueza e nada sabe quem as levará. Glória a Jesus. Adquire riqueza, coloca muita riqueza no banco, coloca muita riqueza nas terras, mas ele não sabe quem as leva. Tá? Certo? Para tentar, vamos. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Amém? Aí para adiantar, versículo 10, todos juntos, vamos. Ou seja, capítulo de número 90. Vamos para o capítulo 90. Falando ainda da vida, da morte. Capítulo 90, versículo de número 10. Mas leia, irmãos, o versículo 6. Vamos, eu sou de madrugada. Pronto, está falando da morte aqui, do nascimento, a ver. De madrugada cresce, floresce, a tarde corta-se e seca. Versículo de número 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguém pela sua robustez chega a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente
A duração da nossa vida é de quantos anos? De 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegar a 80 anos, o melhor deles é o quê? Canseira aí, pois passa rapidamente e nós voamos. 70, mas se chegar a 80, o melhor dele só tem um fato canseiro. Ah, meu Deus, foi. Aí quem toma as costas? Não acredito. Né? Irmãos, a morte é um assunto que evitamos falar e comentar. Entretanto, o viver humano encontra em sua jornada a ameaça da morte. O viver humano encontra na sua jornada a ameaça da morte. Para onde a gente vai, a gente encontra a ameaça da morte. Aqui e acolá a morte está fazendo uma cara feia para nós. Não é verdade? Às vezes até um bandido chega e bate a porta para matar uma pessoa e se não tiver cuidado, morre. Estes dias eu vim de Maceió. Parece que foi no quarto, eu vim de Maceió. E chegando de Atalaia, já para a branca de Atalaia ali. Aí ele disse que estava se cochilando, mas de repente ela disse que viu uma cobra bem grandona assim. A cobra descendo. Ela disse, não sei se eu estava com os olhos abertos ou dormindo. Mas eu vi uma cobra bem grandona descendo assim, não foi não? Mas irmão, quando ela disse, eu vi uma cobra descendo, eu nunca vi um negócio daquele, um cara passou no carro, na contramão por aqui. Eu acho que ele ia com 200, quase bate na gente, quase mata a gente. Quando ela, e ela contando, aí quando ela disse, eu vi uma cobra aí, vai passando, querendo matar a gente. É um triste. Um dia desse eu vinha na estrada, naquele dia que eu voltei muito para cuidar da outra igreja. E vocês viram, o cara bateu na traseira da gente no carro. E outro dia, aí quando a gente ia, um cara da carreta fez assim, ó. A gente ia, aí o cara da carreta fez assim, para cima da gente. Aí eu tirei, assim de dano. Não é verdade? Portanto, o viver humano encontra em sua jornada a ameaça da morte. Encontra um bandido, encontra até uma enfermidade. Ai meu Deus, deu uma dor no coração. Deu uma pitibula aqui. Quer dar pitibula? Ah, o que é isso? É a ameaça da morte. A morte da pessoa. É a ameaça da morte. Né? Eu sei que ela nos ameaça de todo lado, de todo jeito, na enfermidade, no dia a dia, nos grandes centros que ameaçam mesmo. Né? De repente você tem espera, aparece um bandido, ele passa o dinheiro para cá, se movimentar ali, ele mata. É a ameaça da morte. Não é verdade? Nossa jornada, todos os dias, aí chega uma dor de cabeça, né? O filho da viúva morreu, ele deu uma dor de cabeça, deu uma dor de cabeça e morreu. E sei que a morte sempre está, né, nos ameaçando. E estudaremos a questão da morte sobre a perspectiva da Bíblia pecada, pois nela a realidade da morte e o seu impacto na vida humana são tratados com clareza e fé. O dilema existencial humano. Olha, escute. Toda criatura humana enfrenta esse dilema. Toda criatura humana enfrenta este dilema. Não foi a sua escolha vir ao mundo. Não foi escolha minha, não foi escolha dos irmãos vir ao mundo. Né? Mas não consegue fugir da realidade do fim da sua existência. Nós não pedimos, mas nós entendemos, né? Não conseguimos fugir da realidade do fim da nossa existência.
Mas não é verdade? Glória a Jesus. Deixa Deus trabalhar. Se for para morrer numa topada, morre numa topada. Se for para um arrebatamento, não tem morte que pega crente. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Portanto, o dilema existencial resulta na realidade da morte que tem que ser enfrentada. A morte tem que ser enfrentada. Em Eclesiastes, o pregador diz, capítulo 3, versículos 20 e 20. Dê aí versículo 20 de Eclesiastes. Quem é bom de Bíblia? Já estou ensinando. Eclesiastes 3 e 20. Todos vão para o lugar, todos são mortos, e todos ao pó andarão. Olha aí. Todos vão para um lugar. Todos são o quê? Pó. E todos farão o quê? Diga aí, irmão. E todos farão o quê? Ao pó torna branco. São palavras da Bíblia, não de nenhum materialista contemporâneo, não é verdade? E nós vamos analisar alguns sistemas filosóficos, os quais discutem esse assunto. Existe o existencialismo. Seu interesse é essencialmente com as questões inevitáveis da vida e da morte. Preocupa-se com a vida, mas reconhece a presença da morte constante na existência humana. Os seus filósofos veem a morte como o fim de uma viagem, ou como um perpétuo acompanhamento do ser humano desde o berço até a sepultura. Para eles, a morte é um elemento natural na vida. Ora, essa ideia são refutadas pela Bíblia Sagrada. A morte nada tem de natural. É algo inatural, impróprio e hostil à natureza humana. Deus não criou o ser humano para a morte. Vocês sabem que Deus não criou o ser humano para a morte. Mas ela foi manifestada como um juízo divino contra o pecado. Aleluia. Como eu já disse, a morte não existia. Ela passou a existir após o pecado. Glória a Jesus. Aí Deus deu a morte como um juízo, não é verdade? Como um castigo. Veja aí Romanos capítulo 1, versículo 32. Rapidamente. Bíblia na mão. Romanos capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são vivos e mortos, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Este versículo, irmão, está falando a respeito. Volte para o versículo 18 e você vai ver que tem um tema. Diz assim: a idolatria, quem Deus te achou grato? A idolatria e a depravação dos gentios. E a depravação dos gentios. Eles mudaram a glória de Deus, se tornaram loucos, fizeram absurdos. Aí o versículo 32 diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortos, que tais coisas que estavam praticando os atos pecaminosos, não somente as fazem, coisas que você vê depois do versículo que eles faziam, mas também consente aos que fazem. Eles faziam e consentiam aos que fazem. Estavam fazendo. Olha, meus filhos, escuta uma coisa. Se você, meu querido, vê uma pessoa errada praticando atos indecentes, você, como servo de Deus, é crente.
pode ser sua filha, pode ser seu amigo, pode ser sua amiga. Repreenda, porque a Bíblia diz que eles estavam fazendo, eles estavam também consentindo aos que fazem. Alguém estava fazendo, é verdade, pode fazer mesmo. Às vezes alguém se rebela contra a igreja, contra o pastor, contra a igreja, e aparece alguém lá por trás, alguém falso, alguém, e diz: olha, irmão, faça mesmo, faça mesmo, faça mesmo. Quer dizer, colocando fogo, como é que o povo diz? Colocando lenha na fogueira. Não sabe que está fazendo a mesma coisa deles. Glória a Jesus, está fazendo a mesma coisa, está sendo rebelde igual a eles. Está bem? Mas vamos adiante, irmãos. Foi introduzida no mundo a morte por castigo positivo de Deus contra o pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Quem lê bem rápido? Gênesis 2,17. Achou? Leia. Quem achou, eu quero que os irmãos participem. Leiam aí, leiam. Lá atrás os irmãos podem ler. Mas, vamos. Mata a árvore da ciência do bem e do mal. Ela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha aí. Foi dado como introduzido no mundo como castigo positivo de Deus contra o pecado. O Senhor diz: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, dela certamente morrerás. Aqui tem dois sentidos: o sentido espiritual e o sentido literal. Existe também a teoria do materialismo, né? O cristão verdadeiro, ele não foge da realidade da morte, mas ele enfrenta com confiança no fato de que Cristo conquistou para ele a vida após a morte. Amém? Amém. Grava agora aí, escuta. O cristão verdadeiro, eu estou adiantando, ele não foge da realidade da morte. Sabe por quê? Porque ele enfrenta com confiança no fato de que Cristo conquistou para ele a vida após a morte. Eu sempre digo, eu já preguei muito, e eu disse que a morte para o crente verdadeiro, para o cristão verdadeiro, é um passaporte para a vida eterna. Glória a Deus, aí ele enfrenta, porque Jesus disse em João 11:25, vamos lá. João 11:25, quero ver quem é bom de Bíblia. Porra, vamos na Bíblia aí. João 11:25. 11:25, já achei. Quem lê? Mas quem lê? Disse que Jesus, vamos. Disse que Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Olha. Quem crê em mim ainda que esteja morto. Quem está bom é Jesus? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que o cristão, irmãos, ele não teme, porque ele sabe, aleluia, aleluia, que a morte para ele traz, ele entra na vida eterna. Quem dá glória a Jesus? É por isso que muitos irmãos já tiveram arrebatamento e foram até o céu, e quando chegam lá não quer voltar mais não. Quem já ouviu testemunho? Se eu quero voltar, eu não quero voltar mais não. Senhor, não, você tem que voltar, que tem uma mensagem. Mas eu não quero não, que aqui é bom demais. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Para o mundo, a morte é um clamor. Mas para o crente que tem conhecimento da palavra de Deus, ele sabe que a morte o leva para uma vida melhor. Que da glória a Jesus, aleluia!
dois presentes, só o Espírito é que é importante. Porém, não é assim que a Bíblia ensina. O corpo do cristão a despeito de ser uma casa material, temporária e provisória, o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Quem crê nessa palavra? Primeiro, não vamos ler para ganharmos tempo. 1 Coríntios, estou encerrando já. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17. Não sabeis vós que sou crente, sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós. Quem é templo do Espírito Santo? Amém? Portanto, não só Deus não está interessado somente no nosso espírito, mas Deus está interessado na nossa matéria. A nossa matéria, o nosso corpo, tem um valor especial para Deus. Glória a Jesus. Somos ensinados a proteger o nosso corpo para a manifestação de Deus. Eu lembro-me agora, escute o que eu vou contar. As crianças escutam esta história. Os adultos também. Creio que eu encerro aqui. Para depois a gente continuar a respeito. Depois nós vamos ver a definição bíblica para a morte. O sentido literal e metafórico da palavra morte. A palavra morte significa separação. No grego a palavra morte é thanatos, que quer dizer separação. Mas deixa eu voltar aqui, irmãos. Irmãos, somos templos, o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito, templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele tem valor para Deus. Tem ou não tem? O nosso tem ou não tem? E da igreja? O nosso corpo tem valor para Deus ou não tem? Não sabem vós que sois o quê? Do Espírito Santo. Olha aí, você com esse corpo bonito aí que Deus lhe deu, e o Espírito Santo está dentro pela igreja. Mas eu vou encerrar nessa história. Olha o quanto Deus ama. Não sei se alguém já ouviu esse testemunho. Quanto Deus zela pelo corpo do crente. Aleluia! É por isso que o corpo do crente tem que ser protegido. O corpo do crente, irmãos, tem gente que pega o corpo e faz cada tatuagem do tamanho, faz tatuagem de caranguejo, faz tatuagem de bozeru, faz tatuagem de leão, pega o corpo e faz tanta bagaceira do corpo e rasga o corpo, porque fazer tatuagem rasga mesmo o corpo, não é verdade? E não sabe zelar do corpo, que tem sentido maravilhoso, é tempo do Espírito Santo. Tem gente que pega o seu corpo e faz o que quer dele, o seu corpo, o que vale é o coração, aí sai bagunçando o corpo, sai mostrando o corpo para todo mundo aí. Aleluia. Quando o corpo é tempo do Espírito Santo. Glória a Jesus. E praticamente nessas igrejas todas por aí afora, que ensina que Deus de Platão, que ensina que Deus só quer agora, só quer o Espírito, mas não, a Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e Espírito, irrepreensível para a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses. Glória a Jesus! Glória! Diz que tinha um camarada que ele se endemoniou-se. Um pai de cão, que o povo chama pai de santo. Que pai de santo é Deus. Pai de Deus é pai desses santos todos aqui. Glória a Jesus. Diz que tinha um pai de cão e ele se endemoniou e foi para o cemitério. Aí ficou maluco, doidão, o demônio
demônios entraram na mente e ele ficou endemoniado. Não sei se é o Saulo de Tarso, se alguém lembra dessa história. Eu vi um testemunho, uma fita muito santa, há mais de 20 anos atrás. Se não me engano, é o Saulo de Tarso que depois se tornou um pastor. Depois Jesus libertou. E sabe o que ele fazia, irmãos? Ele ficou tão endemoniado, ficava catando resto de comida ali para comer. E depois se endemoniou tanto que ficou só no cemitério. E disse que os defuntos, ele, quando tinha um enterro, ele dizia: pronto, chegou a comida. Aí quando enterrava a pessoa, ele ia lá, desenterrava, rasgava e comia as vísceras da pessoa. E rasgava, e era uma bagaceira grande, e ficava se fazendo aqui demônio mesmo para ver. Mas quando foi, ele contando depois de convertido, ele disse que quando foi uma certa tarde, umas 5 horas da tarde, um dia, lá vem um enterro. E naquele enterro os irmãos cantavam: glória, glória, aleluia, glória, e foi cantando glória, glória, aleluia. E ele ficou de longe, ele ficava esperando. Aí fizeram o culto, era um enterro com uma crente, tinha morrido com uma crente, era o sepultamento da crente. Os irmãos sepultaram e saíram. E disse: opa, chegou comida no pedaço. Pegou a enxada. Ele disse que quando bateu a enxada para abrir tudo ali, para tirar o corpo, que ele bateu, que ele levantou, que bateu aqui. Aí o demônio bradou bem alto no ouvido dele, no coração dele: não faça isso não, sai de perto deste corpo, sai de perto deste corpo, não tire este corpo, não mexa deste corpo. Por quê? Ele bradou: porque este corpo pertence ao homem lá de cima, este corpo pertence ao homem lá de cima, e você não vai tocar. Glória a Jesus. Tem mais de 20 anos que eu ouvi este testemunho no começo da minha fé. Glória a Jesus. Aí ele diz: para vocês verem, irmãos, o quanto tem valor o corpo do crente. Glória a Jesus. Valorize o seu corpo, meu crente. Valorize o seu corpo, minha crente. Valorize o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito de Deus. O Espírito de Deus opera aí na sua vida. O Espírito de Deus manifesta em um corpo, aleluia, que não está na presença de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Não é verdade? O corpo do cristão é uma casa material, não é verdade? Temporária, ela é temporária mesmo, como eu já estou dizendo, que é passageiro, morre, e provisória, mas é templo do Espírito Santo de Deus. Cuide do seu corpo, é provisório. É provisório aqui. A qualquer momento, qualquer um de nós pode tombar. Aleluia! 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 A qualquer momento é provisório. Mas nós somos templo do Espírito de Deus. Não toque neste corpo, que este corpo pertence ao homem lá de cima. Não toque neste corpo, ele pertence a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Fastou e não mexeu naquele corpo, porque aquele corpo pertencia a Deus. Amém?